você abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, onde nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 38. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, que através da tua palavra que acabou de ser lida neste momento, eu peço ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe, que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale ao nosso coração, que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para nos dar toda a compreensão da realidade que nós vivemos. Se em nós há amargura, há tristeza, há algum abatimento, há algo que marcou a nossa história, que a tua palavra esta noite venha nos fazer entender a nova perspectiva de vida. Clamo a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Outra vez, que o Senhor não permita sairmos da tua casa da mesma forma como entramos, ó Deus. Que o Senhor transforme, que o Senhor restaure, que o Senhor cure, que o Senhor converta. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós podemos dizer que Natal é tempo de restauração. Porque é neste período que nós vivemos grandes reflexões, não é? Não paramos apenas para pensar só nos relacionamentos, na importância da família, mas nós paramos para refletir em várias circunstâncias da nossa vida, inclusive naquilo que nós temos e naquilo que nós podemos oferecer aos outros. Como nós estamos vivendo com aqueles que estão conosco, como nós estamos nos comportando, que nós então falamos com essas pessoas. Está muito claro que este é um período que você pode aproveitar para analisar cautelosamente a vida e tudo o que está passando ao seu redor, em meio àquilo até que é inesperado para você, que você está então observando. Maria, no texto, ela tem uma perspectiva de vida. E eu observo que neste contexto, especialmente então nestes versículos, a palavra do Senhor ela nos mostra a perspectiva de Maria. É interessante que até algumas pessoas, você ouve falar por aí que Maria é uma mulher especial. Mas ela é especial a tal ponto que ela parece não ser humana, não é? Que ela se torna alguém tão grande perante a história da redenção, daquilo que acontece com ela, que ela parece que ela
está um patamar acima de nós, né? Mas a palavra do Senhor, ela não nos diz isso, porque ela revela a nós a perspectiva de Maria, a vida que ela está tendo, a circunstância que ela está passando, e em tudo isso é uma perspectiva limitada, realista e humana. Maria demonstra isso no diálogo. O texto traz para nós um diálogo de Maria com um anjo. Esta mulher que estava vivendo em meio a uma perspectiva de casamento, de repente, então, ela passa a uma crescente transformação da sua perspectiva para ser uma nova pessoa, para ter uma nova postura, para viver de uma forma completamente diferente de como ela estava vivendo quando esse texto começa a acontecer. Você já se perguntou o que é que precisaria acontecer na sua vida para você mudar? Ou você já se perguntou o que é que precisaria acontecer para que você abandonasse certos hábitos? O que é que precisa então que você veja? O que é que você precisa ouvir? O que é que você precisa ainda entender na história da sua vida para que você então de fato diga: eu mudei. As coisas já não são mais como antes. Eu tenho agora uma nova perspectiva de vida. Maria precisou desses 3 elementos. E eu quero destacar com vocês esta noite aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu e aquilo que ela entendeu para que ela pudesse então passar por esta crescente transformação. Veja comigo então que o texto começa falando não sobre Maria, mas ainda sobre Isabel, sua parenta, como o texto nos diz, não é? Então ele está mostrando para nós que no tempo da gestação de Isabel, no 6º mês da gestação de Isabel, Maria vive o inesperado em sua vida. Ela não imaginava em nenhum momento da sua história que de repente, enquanto ela estava ali se preparando ainda para o casamento, né, porque ela estava então ali desposada, então não havia oficializado o seu matrimônio com José, mas ela já estava na preparação, já sabia que isso iria acontecer, né, como se ela estivesse nos nossos nomes, né, ela estivesse noiva dele, né, está para acontecer as bodas ainda, e você imagina a mente desta mulher, que ela está para viver tudo isso, está na expectativa da construção da sua família, dos seus filhos no futuro, se Deus a abençoasse, para ela assim viver, e de repente o inesperado acontece, porque um anjo aparece na vida dessa mulher. O anjo surge na frente de Maria e de repente então começa a trazer a ela algumas palavras. E nessas palavras você pode observar então o que ela estava vivendo. Porque o texto nos diz de uma forma muito clara que este anjo, ele havia sido enviado por Deus a esta mulher, Maria, que ainda era virgem, ou seja, que não havia oficializado o seu casamento, não tinha tido relações com seu marido, estava desposada ainda. Mas o texto, então, ele mostra para nós, nessas palavras, que Deus conhecia o coração de Maria. A primeira coisa que o anjo diz para ela é: alegre-se, mulher. Depois nós vemos que o texto mostra para nós que ela fica confusa ao ver e ouvir aquilo que o anjo está dizendo, porque ela precisa, então, digerir o que está acontecendo com ela agora. Ela não entende, de fato, ali de imediato. Ela é humana. A narrativa ela é muito realista para nós, da perspectiva que essa mulher tem para a vida dela nesse instante, é casamento. Ela está sendo preparada para isso. E de repente as coisas começam a mudar, precisa ainda cair a ficha, né? Ela ainda tem que digerir o que ela está vendo diante dela, para que ela possa entender o que de fato Deus está fazendo neste instante. É interessante que a palavra do Senhor ela nos mostra então que esta mulher, ela está vivendo a manifestação da presença de Deus. Ela está começando a tomar consciência de que é Deus quem está ali falando com ela através deste anjo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Presença de Deus, manifestação da presença de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Como é que você consegue
ter consciência de que Deus está com você, de que Deus está presente na sua vida. Você já parou em algum momento para analisar e dizer, não, agora Deus está comigo, eu entendi, não, Deus passou a caminhar comigo, não, Deus sempre esteve comigo. Como é que você tem essa consciência? A palavra do Senhor, ela nos ajuda a pensar um pouco sobre isso. Por isso eu recorro a alguns textos do Antigo Testamento, para ver como é que o Senhor agiu e como é que os seus servos puderam ter essa consciência. Quando você olha a história de Abraão, você se recorda que é uma promessa sobre ele. O Senhor então diz a Abraão na sua velhice, para Sara também na sua velhice, que eles teriam um filho. Sara ri, você conhece todo esse contexto. Então esse filho nasce, esse filho cresce, e o que é que o Senhor pede para Abraão? Que ele sacrifique esta criança. Como é que Abraão é capaz de ter a consciência da presença de Deus naquele momento inesperado da sua história? É através do surgimento do cordeiro. Entre os arbustos surge o sacrifício. Abraão, então, ele compreende de forma muito clara: este Deus que eu creio está conosco. Ele está providenciando aquilo que era necessário. Você caminha um pouco mais na história, você vê Moisés com toda a dificuldade de liderar um povo. Você vê ele então em meio a um momento inesperado, né? Há uma doença que chega diante do povo, porque cobras, né, como serpentes abrasadoras, surgem no meio dos israelitas, picando e matando as pessoas. E ele precisa de uma solução. Como é que ele tem a consciência de que Deus está com eles naquele instante? Só no momento em que ele pendura uma serpente de bronze numa haste, as pessoas então passam a ser curadas naquele instante. Ou seja, acabou a doença. Ele entende, então, Deus está conosco. Deus está guiando este povo. Deus está conduzindo eles. Consciência da presença de Deus. Mas no Antigo Testamento, quando você lê, você começa a observar que ele é muito mais palpável do que o Novo, né? Porque no Antigo Testamento caía fogo do céu, né? No Antigo Testamento abria o chão, no Antigo Testamento o mar abria. O Novo Testamento começa a mudar um pouco. Porque você não vê essas coisas acontecerem no Novo Testamento, né? Você não tem fogo do céu queimando holocausto no Novo Testamento com Paulo, né? As coisas começam a mudar um pouco. A forma como Deus se revela, mas ele preserva algo que está no Antigo e está no Novo Testamento. São os princípios. A essência daquilo que você observa no Antigo Testamento, você sempre vai encontrar no Novo Testamento. Você nunca anula um para você ler apenas o outro. Você vai observar o Senhor se mostrando presente nos dois testamentos. Como é que isso acontece no Novo Testamento? Você já parou para pensar nisso? Se não é o céu se abrindo, como é que o povo do Novo Testamento, a igreja, então ela passa a ver isso? E eu leio a carta de Gálatas. O apóstolo Paulo escreve para eles, em determinado momento, o apóstolo Paulo diz: vocês foram capazes de ver o Cristo crucificado diante de vocês. Interessante de nós, então, contextualizarmos essa fala, porque Gálatas não foi escrito no momento da crucificação. Eles receberam isso depois. Jesus morre, ressuscita, Paulo se converte depois. E como é que eles foram capazes de ver? É porque pela pregação do Evangelho, eles foram capazes de vislumbrar de forma muito clara aquilo que Cristo vivenciou, ao ponto de Paulo dizer: vocês viram o Cristo crucificado. E o que é isso senão a consciência da presença de Deus no meio do seu povo, trazendo o entendimento do Evangelho, que é complexo. Fale no meio da nossa sociedade sobre esse Evangelho, eles vão te chamar de louco, é loucura o que vocês estão vivendo. Entender que Cristo se crucificou ao ponto de dizer: não, você viu, é consciência da presença de Deus. Como também o próprio Paulo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala muito sobre o seu sofrimento. E num determinado momento, se você se recorda, há um espinho na carne para Paulo. Carta de Paulo aos Coríntios, ele então nos conta sobre isso. E nesse instante ele pede a Deus
que retire o espinho. Deus não tira. Qual é a conclusão que ele tem? Nas palavras de Paulo, a tua graça me basta. O que é isto? Senão consciência da presença de Deus na vida deste homem. Ele está em sofrimento, mas ele sabe que Deus está com ele em todos os momentos. São momentos diferentes que a palavra nos mostra, formas diferentes de se obter a consciência de que Deus está presente, de que Deus está conduzindo a história das pessoas. E você já passou por isso? Você já viveu momentos onde você disse: se Deus não tivesse me livrado naquele momento, eu não teria sobrevivido àquele acidente. Se Deus não tivesse me curado, eu não estaria aqui hoje. Isso é o quê? Consciência da presença de Deus em momentos diferentes, de formas diferentes, ao longo de toda a nossa história. Porque agora você não tem a consciência de Deus com um mar se abrindo ou fogo vindo do céu, não. A sua consciência vem do mesmo jeito como veio no Antigo Testamento, apesar deles verem, é tudo pela fé. A consciência de Deus vem através do agir do Senhor em você, ao ponto de que Ele te mostra que Ele está com você e você fica tranquilo naquele momento. Você passa pelo turbilhão, pelo caos, e você fica em paz, porque o Senhor está com você. Porque o Senhor se faz presente. É a manifestação da presença de Deus na sua vida. E aí eu posso dizer que você está vendo o agir de Deus, ou vendo o próprio Deus atuando na sua história nesses determinados momentos. É aquilo que Maria vivenciou. A perspectiva dessa mulher, ela passa por uma crescente transformação. Ela está confusa, ela está aflita, ela está com medo, ela está abatida ao ponto do anjo dizer: alegre-se, não tenha medo, porque o Senhor achou graça em você, o Senhor então te favoreceu. Mas ela não precisou apenas ver para ser então transformada. Ela precisou ouvir palavras muito claras para que ela pudesse então entender o que de fato estava então acontecendo. O anjo passa a descrever a ela exatamente o que ela vai viver ainda. O texto diz então de forma muito clara para nós que ela seria aquela que carregaria no seu ventre o bebê que seria chamado de Filho de Deus, ou Filho do Altíssimo, estaria no ventre dela, gerado pelo poder do Espírito Santo, e isso daria a condição deste bebê ser chamado de santo. Porque na história nunca houve, nunca haverá nenhum bebê gerado pelo Espírito Santo no ventre de outra mulher, porque este é único, é o próprio Deus que está então encarnando no ventre desta mulher. Há promessas agora de que este bebê será o rei eterno, rei sobre tudo, rei sobre todos, aquele que assumirá o trono de Davi. Olha quantas informações o anjo está dando a esta mulher, para que ela possa então passar a este processo crescente de transformação, e ela se torne uma outra pessoa. É muito interessante que o texto nos mostra exatamente aquilo que o profeta Isaías anunciou há séculos atrás, que nós lemos aqui no início. Isaías capítulo 9 estava dizendo que um menino ainda iria nascer, que seria chamado de maravilhoso conselheiro, que ele traria então a paz para a terra onde havia aflição. É isso que ela está vivendo. Ela está vivendo o cumprimento da palavra do Senhor. Ela está ouvindo de forma muito clara que aquilo que os profetas disseram vai acontecer através da vida dela. E a minha pergunta para você agora é sobre a palavra de Deus, na sua relação com a palavra de Deus. Como é que você vivencia ou experimenta a palavra de Deus no seu dia a dia? Você já pensou isso?
Em algum instante da sua história você parou e disse assim, não, eu estou vivendo a palavra de Deus agora, assim como Maria. Maria tem a certeza de que ela está experimentando o cumprimento da palavra de Deus naquele exato momento. Como é que você tem essa certeza? Eu vou recorrer mais uma vez para poder te ajudar, para que você pense na sua história e na sua vida, naquilo que as Escrituras então nos mostram, como é que é isso na prática, não é? Quando você olha a história de Abraão, como é que ele então experimentou o cumprimento da palavra do Senhor? Deus disse a ele, você vai ter um filho, e através deste filho virá descendência. Como é que ele experimenta o cumprimento da palavra do Senhor? Porque o filho permaneceu vivo. A vida, algo tão simples, ele obedece à palavra do Senhor ao caminhar para sacrificar aquele filho, e Deus providenciou o cordeiro. O filho continuou vivo, a palavra de Deus está se cumprindo. A carta aos Hebreus, ela mostra para nós que o próprio Abraão, ele tinha consciência de que se Deus tirasse a vida do seu filho, ele o ressuscitaria, porque a promessa da descendência estava sobre ele. Ele está então experimentando o cumprimento da palavra do Senhor no dia a dia, na vida dele. Enquanto ele caminha com o filho para aquele momento de holocausto, de sacrifício ao Senhor, quando você observa a história de Moisés, da serpente de bronze, como é que ele experimenta o cumprimento da palavra do Senhor na sua história? Exatamente quando Deus diz para ele, faça uma serpente de bronze e mande as pessoas olharem para ela. Ele obedece. Mais um que obedece a palavra do Senhor, e aquilo então acontece conforme Deus havia dito. Foi Deus quem mandou ele fazer aquela serpente, ele não criou da sua mente. Deus ordenou que ele fizesse e pendurasse no madeiro. E eles foram curados. Moisés experimenta no dia a dia, na sua rotina. Você consegue imaginar a rotina de Moisés andando? A rotina dele era essa, andar pelo deserto com aquele povo para encontrar a terra prometida. Na sua e na minha, andar pelas ruas para ir para o trabalho. A dele era andar com eles. Isso é rotina, é dia a dia. Então vejam só que não abriu o céu, ele está entendendo pelo que está acontecendo. Quando você olha o texto aos Gálatas, que Paulo escreve que eles viram Cristo crucificado, como é que eles experimentam a palavra? Quando eles então se convertem. Porque ver o Cristo crucificado e passar a viver com Ele é sinal de que eles foram salvos. Eles estão vivendo no dia a dia isso. Assim como Paulo no seu sofrimento. Ele descansa no Senhor. Deus então promete que ele iria de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Ele vai, passa, sofre, mas ele tem a consciência, Deus me chamou e eu estou aqui em serviço. Ele está ali então vivenciando o cumprimento da palavra do Senhor em todo o seu ministério. É interessante que o Senhor então em muitos momentos diferentes, Ele te desafiou a experimentar o cumprimento da palavra dEle. Você já deve ter lido em algum lugar na sua vida, se esta é a primeira vez que você está vindo a uma igreja, primeira vez que você está lendo a palavra do Senhor num culto, você já deve ter visto em algum outro instante, qualquer trecho, versículo da palavra do Senhor, seja no seu Instagram, seja no seu Facebook, seja no seu WhatsApp, porque isso é muito fácil, né? Está nos outdoors, está nas paredes, está em todos os lugares. São momentos onde Deus te desafiou para que você experimentasse o cumprimento da palavra dele sobre a sua vida e sobre a sua família. Por mais que você não tivesse consciência, por mais que isso tivesse passado e você não percebeu, era um instante que você tinha para você poder parar e dizer, eu estou experimentando aquilo que Deus me prometeu na sua palavra. O que é que Deus promete para você? Que você pode experimentar dia a dia. O que é que Deus então promete para que você possa então viver a palavra dele? Porque isso tem que ser prático para nós. Não podemos ficar apenas na teoria, não é? Deus te promete paz, Deus te promete coragem, Deus te promete força para você enfrentar as dificuldades. Quantas vezes você sentiu paz no meio da tribulação?
Quantas vezes você foi encorajado em meio à dificuldade? Quantas vezes você teve força quando o caos se estabeleceu, quando o luto chegou até a sua casa? Isso era a palavra de Deus se cumprindo sobre a sua vida, porque não existe um momento de paz que não seja uma gota da graça de Deus nas nossas vidas. Não existe coragem para enfrentar, não existe a tranquilidade para nós enfrentarmos as dificuldades, se não for pelas gotas da graça de Deus que são derramadas sobre a vida de cada um de nós. Deus fala pela sua palavra, Ele nos convida, nos desafia a viver para nos forjar. É forjar a nossa alma. Ele está lapidando você. Ele está lapidando o seu coração, a sua alma, para que você entenda e ganhe essa consciência de que Ele está presente e de que a palavra dEle ela vai se cumprir sempre. Porque Ele não é homem para mentir. Ele é o Deus eterno, poderoso e fiel, que continuará então moldando as pessoas para que a perspectiva de vida que elas têm sejam alteradas. É o que está acontecendo com Maria. E a terceira coisa que eu mencionei, que eu ia então trazer e destacar neste texto, está então agora nesses versículos finais. Porque nós vemos então que Maria, ela vê o anjo, ela ouve as palavras, a promessa, que já é um cumprimento, porque Isaías já havia dito, e ela passa então a entender. Mas eu pergunto a você, o que é que nos dá a capacidade de entender algo de forma clara? É teoria ou é prática? O que é que faz com que você diga assim, não, isso é verdade? É apenas a palavra de alguém ou quando você vê, quando você está ali assistindo aquilo se concretizar de fato? É o que acontece com Maria nesse instante. Porque o anjo, ele então traz para ela uma palavra que fecha para nós aquilo que estava acontecendo no início desse contexto, dessa narrativa. Porque ela começa falando para nós sobre Isabel, o 6º mês de gestação de Isabel. E ele retorna a falar sobre isso. Então ele está fechando para nós um bloco onde ele insere a perspectiva de Maria em tudo isso. Por que o anjo cita Isabel mais uma vez? Porque ele diz a ela que Isabel, a tua parenta, ela engravidou ainda na velhice pela palavra do Senhor. Esta que era dita como estéril. O que é que nós estamos vendo aqui? Maria presenciar o poder de Deus no testemunho da vida de Isabel. Essa mulher ela é a prova viva de que tudo aquilo que Maria está prestes a vivenciar e passar vai acontecer, porque nada é impossível para Deus. O diálogo de Maria com o anjo está sendo suficiente para que a perspectiva desta mulher humana, limitada, frágil, que está confusa, que está com medo do que ela está vendo, seja completamente transformado por um processo, para que ela possa então encerrar este texto todo com uma fala completamente diferente. Mas antes de nós olharmos isso, eu gostaria de pensar com você, se você já experimentou através do testemunho de alguém o poder de Deus, de alguém te contando algo que estava acontecendo na vida dessa pessoa e você foi fortalecido porque Deus usou aquela história para te lembrar que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele está com você, que Ele pode curar, que Ele pode livrar, porque para Deus nada é impossível, porque se Ele fez na vida de fulano de tal, Ele também pode fazer na minha. Quando você olha para as Escrituras, e eu quero retomar, prometo que é a última vez nessa noite, nas 4 histórias que eu estou mencionando aqui, porque a Escritura nos permite entender como é que o poder de Deus é visto naqueles servos. Abraão viu o poder de Deus com o livramento. Moisés viu o poder de Deus com a cura. Os Gálatas com a salvação. E Paulo com o seu serviço, porque ao pregar o Evangelho, novos vasos de barro eram transformados. Tudo isso com o poder de Deus. É testemunho de que o Senhor agiu em toda a história e continuará agindo onde Ele
estiver. Então nós podemos dizer que em tudo que nós vivemos, ali está o poder de Deus. Você acordou esta manhã, ali está o poder de Deus, porque o fato de você poder respirar, você só pode levantar da sua cama e respirar por causa do poder de Deus. Você só pode estar aqui hoje entendendo tudo que está sendo dito graças ao poder de Deus. Se não for o poder de Deus, nada disso então acontece. Quantas vezes você foi curado? Você fala assim, mas eu nunca passei por uma doença grave. Mas não precisa de doença grave para você testemunhar do poder de Deus. Seja uma gripe que você passou essa semana e você já não tem mais. Isso é manifestação do poder de Deus na sua vida, na sua família. Quantas pessoas que você conhece que eram ditas como inférteis e que engravidaram, que tiveram seus filhos, que estão fortes, estão saudáveis. É poder de Deus. Nada disso acontece se Deus não agir com seu poder. Quantos livramentos, quantas transformações, quanto de sustento você já recebeu na sua história. Isso tudo é manifestação do poder de Deus que você hoje testemunha para as pessoas. Que você pode contar para os outros, para lembrar a eles que o Deus que você serve existe, está agindo, porque na sua vida isso está acontecendo. É interessante então que a Maria confusa, que estava ali, né, toda insegura, com um pouco de medo, ela passa por um processo de transformação. Ela precisou ver, ela precisou ouvir, e ela precisou entender pelo testemunho de Isabel o que é que Deus está fazendo na sua história. Porque ela então finaliza esse diálogo dizendo: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo o que foi dito. Meus irmãos, alguém que está confuso, que está inseguro, não fala essas palavras. Isso é transformação, é mudança de perspectiva, é uma outra mulher que você encontra agora no versículo 37 e 38. Isso daqui nós estamos vendo alguém que agora está se submetendo a Deus, que está confiando no Senhor, alguém que está com coragem para enfrentar o mundo, que vai olhar para ela e vai dizer: esta que está ainda desposada a José, ela está agora grávida, o que é que está acontecendo com ela? O que é que essa mulher fez? Ela está disposta a enfrentar o que o mundo for falar dela, para ela poder então honrar ao seu Deus, porque ela entende agora que não há impossíveis para Deus. Mas você pode ainda se questionar: como é capaz de alguém mudar tão rapidamente? Como é que alguém pode mudar a sua mente de uma hora para outra? Porque isso aqui é uma conversa, não é? É um diálogo só. E ela muda daqui para cá, né? É algo assim, no estalar de dedos, que ela então consegue mudar. Mas nós vemos então que tudo aquilo que estava acontecendo, naquilo que ela viu, naquilo que ela ouviu, naquilo que ela entendeu, tinha apenas um foco, tinha apenas um alvo. Porque tudo, não só na história de Maria, mas em tudo que aconteceu desde o início de toda a criação, convergem apenas para uma pessoa, que é Cristo Jesus. A história não fala sobre Maria, a história não fala sobre o anjo, a história não fala sobre Isabel, a história fala sobre Cristo, o Salvador, prometido desde o momento onde a queda passou a interferir na nossa história. Foi dada a nós a promessa de que viria este Salvador para mudar o semblante daqueles que estão entristecidos, para tirar o vazio daqueles que estão então abatidos, dos olhares que estão então mesmo em meio a toda a confraternização, toda a alegria que o Natal traz. Essas pessoas serão transformadas por causa deste bebê. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Através deste, nós então podemos dizer que para Deus nada é impossível. E é por isso que eu te pergunto nesta noite: o que é que te faria mudar? Ou talvez, o que é que você acha que precisaria acontecer na sua história para você mudar? O que é que você precisa ver? O que é que você precisa ouvir? O que é que você precisa entender
para você então dizer, não, eu sou uma pessoa completamente diferente daquela que eu era antes? Eu respondo para você. Você precisa ver Cristo Jesus, ouvir as suas palavras e entender a realidade do seu poder. Porque é Ele quem gera a alegria que nós temos. É Ele quem traz a coragem para nós enfrentarmos os momentos difíceis. É Ele quem dá a nós a confiança para nós vivermos em meio a uma sociedade que está num pleno caos. E cada dia que passa, você está vendo o que está acontecendo, as coisas parecem ficar mais difíceis. É Cristo Jesus que te dá tranquilidade para você continuar caminhando, sabendo que nele existe esperança. Porque se você havia trevas, se você estava distante do Senhor, em pecado, é por meio de Cristo Jesus que você agora brilha neste mundo. Uma luz que não é sua, mas uma luz que é do Salvador, é de Cristo Jesus. Nesta noite, que nós estamos então celebrando o Natal, eu quero te desafiar. Você que já vive com Cristo, para que você testemunhe do que está acontecendo na sua história. Por mais que você ache que é pequeno, anuncie para as pessoas, use o que você pode, as suas redes sociais, todos os canais de comunicação, fale para as pessoas que o seu Deus existe, Ele está vivo, Ele transforma, porque está acontecendo com você, não é com o outro. Você pode dizer, é comigo, é com a minha família, é na minha vida. Testemunhe deste poder, para que as pessoas elas possam então viver aquilo que você está vivendo hoje. Reforce isso dentro de casa. Não deixe de ensinar essa história, a verdadeira história sobre o Natal, dentro do lar. Porque o que nós estamos vendo o inimigo fazer é tentar destruir o seu lar, o seu casamento, a sua família, o seu relacionamento com os seus filhos. Quando você se levantar para lembrar dentro de casa quem é o seu Salvador, que essa história é real, que este Cristo está vivo, você vai ver um processo de transformação acontecendo diante dos seus olhos. Não pare de falar sobre o amor do Senhor, porque você precisa lembrar, o Natal só é alegria, o Natal só é paz, por causa de um relacionamento íntimo com Cristo. Se você estava longe, que nesta noite você volte a Cristo Jesus, que você se entregue ao Senhor, restaure o seu relacionamento com Ele. Ele é perdoador, Ele é o Deus misericordioso. A palavra do Senhor nos diz que Cristo Jesus está à destra do Pai como intercessor, porque o preço que precisava ser pago, Ele já pagou por você. Restaure esse relacionamento. E se você ainda não vivia, eu desafio a você a experimentar, a ouvir essas palavras, belas palavras de vida que o Senhor traz para nós, e celebre Cristo Jesus todos os dias na sua história. Que Deus te abençoe para que você possa vivenciar e espalhar esta verdade onde você estiver.